Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. A falta de testes para diagnóstico de Covid-19 e influenza no Brasil preocupa. Entramos em contato com uma grande rede de farmácias de São Paulo para saber se o desabastecimento já chegou à capital. Vocês estão fazendo testes de Covid? Sim, senhora, a gente realiza, entretanto, está com agendamento. Apesar de ainda haver testes disponíveis, a atendente informa que só teria horário para a realização do procedimento para 3 dias depois da data do contato. Já a testagem para a influenza... A gente realizava, entretanto, a gente não tem data de volta. As informações confirmam os dados levantados pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo. O levantamento realizado pelo Sindiosp entre os dias 10 e 14 de janeiro, com 111 laboratórios privados do estado de São Paulo, revela aumento de 92% na testagem para a influenza e 99% para a Covid-19. Com isso, 88% desses estabelecimentos já apresentam problemas para a reposição de testes. E é claro que esse cenário preocupa muitos brasileiros. A gente teme sim, porque às vezes a gente pode precisar de alguma forma ou outra e se estiver faltando a gente não vai ter isso pra gente, né? Meu irmão teve que ir procurar desses dias o teste e foi sim super complicado. Então quer dizer, pagando estava difícil do seu irmão encontrar o teste? Era difícil. Isso há uns 10 dias atrás. Se eu fosse hoje seria mais difícil ainda, mesmo pagando. É que, diante do risco de desabastecimento, a Organização Pan-Americana da Saúde recomendou a utilização racional dos testes, ou seja, a prioridade é testar apenas pacientes com sintomas graves. A gente pode separar a gravidade ou a avaliação da gravidade da Covid em fatores de risco, que são inerentes do indivíduo, idade, comorbidades, a pessoa ser gestante, e o que a gente chama de sinais de alarme, que são indícios de gravidade da doença. Já as pessoas que apresentam sintomas leves, segundo a infectologista, devem ficar despreocupadas. A conduta vai ser basicamente a mesma, inclusive para gripes leves, no caso leves e Covid, que são hidratação e repouso. A orientação é ficar em casa. Mas a grande questão é: como um trabalhador fica em casa sem ter um atestado para apresentar na empresa? E essa questão trabalhista é super importante, porque, é claro, a gente está conversando sobre a necessidade de ficar em casa e o empregador tem que ficar consciente dessa necessidade. Quando você vai na Finlândia, na Suécia, você não precisa de papel. Né? Você fala, eu estou doente, não posso trabalhar, e o empregador fala, então eu prefiro que você fique em casa e fique protegido, e eu vou proteger os meus outros trabalhadores e minha empresa vai continuar funcionando. Essa conduta, de acordo com a doutora, é extremamente importante, especialmente agora, com a chegada da Ômicron. Não é uma onda, não é uma nova onda, é um tsunami. Então, uma capacidade de infectividade muito grande, um número de contágios que é impressionante. Por chamada telefônica, o coordenador do Comitê de Laboratórios do Sindiosp, Luiz Fernando Ferrari, diz que novos testes devem chegar nos próximos dias. A gente já tem notícias que no Brasil já tem uma quantidade muito grande de testes que estão começando a ser liberados e vão ser distribuídos. Segundo Luiz Fernando, a previsão de fabricantes nacionais e internacionais é que até o final de janeiro os estoques estejam controlados. Já o controle da Ômicron, para ele, depende dos autotestes, que, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é o que pode desafogar os postos. Muita gente procura a unidade de saúde e não está positivo, né? Então aquilo pressiona as unidades de saúde. Com essa possibilidade, a estimativa é não só de ampliar o número de diagnósticos, como diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde. Enquanto os testes não chegam, a recomendação é redobrar os cuidados, evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos sempre que possível e, principalmente, se vacinar. Esse reforço mesmo da vacina, não deixe de se vacinar, não tenha medo de vacinar os seus filhos. A vacina é segura, né? A imunidade coletiva, ela só vai ser alcançada com a vacina e não com a doença, com a Ômicron ou qualquer outra variante. Então, confie na vacina e se proteja. Ainda falando sobre coronavírus, a maioria dos brasileiros é favorável à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade.
É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, 8 em cada 10 pessoas apoiam a medida. O pirulito foi o prêmio para quem se vacinou. Mas para o Benjamin, nem o doce amenizou o medo da agulha. Só mesmo o colo da mãe. Ele chorou, mas no final deu tudo certo. Depois, quem não aguentou a emoção foi a mãe dele, que também foi às lágrimas. Precisa vacinar as crianças, gente. Não é uma opção, não é uma posição política. É saúde, é importante, é a vida delas. Precisa vacinar. A cidade de São Paulo conta com mais de 700 pontos de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A capital paulista recebeu 64 mil doses da vacina infantil da Pfizer. Mas a estimativa é que o público nessa faixa etária ultrapasse 1.300.000 meninos e meninas. Por isso, a prioridade será para crianças com comorbidades ou deficiência permanente. Os pais devem apresentar um laudo que ateste o problema. A vacinação começou para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. Dentre elas, arritmias cardíacas, miocardiopatias, valvulopatias, hipertensão arterial, talassemia, doença falciforme, pneumopatias crônicas graves, cirrose hepática, HIV, dentre outras. Crianças sem comorbidade com 9, 10 e 11 anos começarão a ser vacinadas a partir do dia 7 de fevereiro. E a ansiedade para ver o filho protegido era tão grande que o Caio foi ao posto de saúde logo que abriu. Logo no primeiro dia você já veio trazer seu filho? Foi isso. Por quê? O que te motivou? Eu achei que eu pudesse já trazer ele para vacinar e vim procurar informação aqui para saber se era possível. Você também está ansioso para receber essa vacina? Ansioso não, mas eu estou esperançoso, né? Finalmente ter a vacina. Por que você está esperançoso? Assim, quanto melhor a pandemia acabar e todo mundo estiver vacinado, melhor, né? Melhor a vida anda. A vacinação infantil foi marcada por uma grande polêmica, mas a maioria dos brasileiros é favorável à medida. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. O levantamento foi feito entre os dias 12 e 13 de janeiro. E ao todo, 2.033 pessoas com 16 anos ou mais de todos os estados brasileiros foram ouvidas. 79% dos entrevistados disseram sim à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. 17% se posicionaram contrários à medida e 4% não souberam responder. Teve uma polêmica agora, qual que é a sua posição? Não, sou a favor, com certeza, e ela vai tomar, com certeza. Quantos anos ela tem? Ela tem 9. Então ela está na faixa etária, você pretende levar ela? Sim, com certeza. E você, quer tomar vacina? Quero. Tá ansiosa para tomar vacina? Sim. Por quê? Porque eu não quero pegar a Covid, aí assim eu fico protegida. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho uma filha de 26 anos que é médica, aliás 27 anos que é médica, e tenho meu filho de 25. Se eu tivesse os dois com 2, 3 anos de idade, eu não vacinaria por enquanto, até ter uma certeza mais absoluta. Você é a favor ou contra a vacinação para crianças? A favor, claro, todos nós temos que ser vacinados. Se os adultos estão vacinados, protegidos, e nossas crianças ficam indefesas? E desde cedo esses pequenos vão aprendendo a importância de se proteger. Olha só o Tiago. Com apenas 11 anos, ele fala sobre vacina como um verdadeiro adulto. Significa muita coisa, significa vitória sobre esse Covid na minha vida. Porque o Brasil inteiro está sendo afetado. Ontem mesmo no jornal eu vi que mais de 30 mil pessoas foram contaminadas. Isso me afetou muito. Eu fiquei o tempo todo na minha cabeça, gente, 30 mil pessoas são muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo, só em São Paulo. Uma lição que o estudante aprendeu de uma forma muito dolorida. Ele e o pai tiveram Covid ao mesmo tempo e o seu Josenildo chegou a ficar internado na UTI entre a vida e a morte. Fui desenganado dos médicos. Falaram, esse aqui está só esperando a hora. Isso eu escutei dos médicos. Minha saturação com 44. Eu não tenho colesterol, fiz exame, todo ano eu faço uma bateria. Meu colesterol deu no máximo, não tem diabetes, minha diabetes foi para 311. Eu não perdi olfato, não perdi nada, não perdi apetite. Meu problema foi o pulmão. Só que aí me atingiu todos os meus órgãos. Por isso, o dia da vacinação se tornou uma data mais que especial. Dia de proteger seu bem mais precioso. Ele é o meu tesouro. Ele é a maior riqueza da minha vida. Aqui eu darei minha vida por qualquer custo. Por ele, não tem dinheiro que compra
Pode me dar o universo inteiro em troca dele que eu não dou. Por tudo isso, por esse valor todo, trazer ele para se vacinar hoje é muito importante. Vacinar, estou para vacinar e estou aqui, vou tomar a 3ª dose e se tiver a 4ª eu tomo também. A primeira parcela do Auxílio Brasil e Auxílio Gás de 2022 já começou a ser paga. A lista de beneficiários conta com a inclusão de mais de 3 milhões de famílias. A expectativa é que os programas ajudem a erradicar a pobreza no país. Ao todo, 17 milhões e meio de pessoas têm direito a receber o Auxílio Brasil. Esse número inclui 3 milhões de famílias que passam a fazer parte do programa a partir desse mês. O benefício é voltado para as pessoas que estão em situação de pobreza, com renda mensal até R$ 200, ou extrema pobreza, que ganham no máximo R$ 100 por mês. O valor médio é de R$ 400. Já o Auxílio Gás será pago para 5 milhões e 400 mil beneficiários. O valor é de R$ 52 e corresponde a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos. O dinheiro é liberado a cada 2 meses durante 5 anos. E o investimento total para o pagamento do Auxílio Brasil será de 7 bilhões e 100 milhões de reais, segundo dados do governo. Já o Auxílio Gás vai movimentar 285 milhões de reais. E mais que o impacto na economia do país, esse dinheiro terá um objetivo social, ajudar a erradicar a pobreza no Brasil. Por isso, inclusive, a maior parte dos recursos será destinada para as regiões mais carentes. O Nordeste tem o maior número de pessoas que recebem o Auxílio Brasil, 8 milhões e 300 mil pessoas. Em seguida aparecem o Sudeste, com 5 milhões de beneficiários, e o Norte, com mais de 2 milhões. Na sequência vem o Sul e o Centro-Oeste. O Auxílio Brasil, assim como o Bolsa Família, ele não tem uma conotação de trazer um crescimento econômico vigoroso para o país como um todo. O impacto econômico que o Auxílio Brasil pode trazer nas localidades onde habitam as populações mais vulneráveis que vão receber esse auxílio, mas isso não vai impactar, não se espera que impacte o crescimento do PIB como um todo, mas vai fazer a diferença nas localidades em que se concentra a maior população de vulneráveis. Porque o maior intuito do Auxílio Brasil ou Bolsa Família é de caráter humanitário, é evitar que as pessoas passam fome. É uma questão para mitigar o impacto da pobreza na vida dessas pessoas. E também os políticos aprenderam que tem um impacto eleitoral também, por isso que é tão popular entre os políticos. Isso deve trazer algum alívio, né, para esta população, onde nós tínhamos aí no ano passado como renda média, como salário médio, na casa de R$ 154. Né? Isso sequer dá para pôr um prato de comida à mesa. Né? Quando falamos aí de impactos, muito mais um impacto do ponto de vista social do que propriamente um impacto de natureza econômica, que possa movimentar a economia, que possa efetivamente gerar, né, um crescimento da economia. A expectativa é que o Auxílio Brasil tenha um efeito parecido com o do auxílio emergencial, que foi criado pelo governo federal durante a pandemia. Segundo um estudo do IBGE divulgado no mês passado, o programa evitou o aumento da pobreza no país. Os dados são referentes a 2020 e, de acordo com o levantamento, 24,1% das pessoas foram consideradas pobres. Se não fosse o auxílio, esse índice chegaria a 32,1%. Para esse especialista, o ideal é que os programas sociais criem condições para as pessoas se desenvolverem e não dependerem mais do governo. Sem dúvida nenhuma, o melhor ponto para que você possa dar auxílio à população é fazer como fez a Alemanha pós Primeira e Segunda Guerra. É como fez o Chile, está fazendo atualmente, é você dar subsídios necessários para que as pessoas cresçam, mas que elas procurem realmente uma ocupação ou algo que realmente possa dar uma subsistência sem depender do Estado. O Estado, ele tem que ser o quê? A mola ou a propulsão para a sociedade, com investimentos em saúde, em educação e em segurança. Mas tem que reduzir a quantidade de impostos para que as empresas possam contratar mais, mas consequentemente você dar algum auxílio às pessoas que realmente necessitam, mas vincular de alguma maneira
essas famílias a educação, a uma atividade dentro da prefeitura, alguma situação em que a pessoa receba, desde que ela dê uma contraprestação. É a melhor forma de você oferecer qualquer tipo de auxílio a qualquer cidadão. Fica a dica. E falando sobre agronegócio, olha só, a safra de café deve crescer em 16% em 2022, segundo a Conab. Mas mesmo com o aumento na produção, o preço do nosso querido cafezinho deve continuar nas alturas. A produção esperada para a safra do café em 2022 é de 55,7 milhões de sacas de 60 quilos, o que corresponde a um aumento de 16,8% com relação à colheita do ano passado. O resultado será o terceiro melhor da história, só perde para o obtido em 2020 e 2018. Em 2021, a produção do café ficou aquém das expectativas. A estiagem e as geadas em Minas Gerais, São Paulo e Paraná impactaram negativamente nos cafezais. Estamos falando de 38,7 milhões de sacas para o Conilon, Arábica, e 16,9 milhões de sacas para o Conilon. Então, 38,7 milhões de sacas para o Arábica e 16,9 milhões de sacas para o Conilon, o que representa 16,8% a mais em comparação à safra 2021. Lembrando que a safra 2021 foi de bienalidade negativa. E a previsão inicial sinaliza um aumento dessa produção em comparação à temporada anterior, que foi a bienalidade negativa, como eu disse há pouco. Porém, ela vai ficar um pouco abaixo da produção de 2020, que foi a última safra com a bienalidade positiva. A área plantada de café também aumentou e totaliza 2,23 milhões de hectares no país. Mas será que com o aumento da produção este ano o preço do cafezinho pode cair? Segundo o IBGE, entre março e dezembro de 2021, o café moído acumulou alta de 50,11%. Foram 10 meses de aumento consecutivo, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Só em dezembro, o aumento foi de 8,24%. A quantidade apresenta um recuo de 3,3% em relação ao exportado em 2020, mas um aumento de receita acima de 6 bilhões de dólares. Volume acima de 40 milhões dos últimos 3 safras, um recorde de receita pela venda, 6,2 bilhões de dólares. Nós tivemos o ano passado uma exportação maior, mas em virtude dos preços que estiveram melhores esse ano em função da quebra, do cenário que nós estamos vendo no mundo, aumento de consumo, queda de produção, e isso está mostrando redução de estoques no mundo, está mostrando aí um mercado bem firme, com preços acima de $2 por libra-peso nas bolsas internacionais, sobretudo para o Arábica, né? E já temos aí uma exportação da safra que começou em julho de 21, 22, de 19 milhões de sacos, né? Um pouco menor do que o mesmo período do ano passado, mas mostrando que ainda devemos ter um bom volume de exportação nesse ano. A quantidade apresenta um recuo de 3,3% em relação ao exportado em 2020, mas um aumento de receita acima de 6 bilhões de dólares. Um relatório divulgado nesta semana pela ONU revelou que 2021 foi um dos anos mais quentes da história. A prova disso é essa onda de calor que atingiu a América do Sul, elevando as temperaturas no Brasil e nos países vizinhos. Em alguns locais, os termômetros chegaram a 50 graus. Essa foto viralizou na internet nos últimos dias. Na imagem, é possível ver 4 cães deitados no chão de uma farmácia na Argentina. E o motivo deles estarem ali foi aproveitar que o chão estava resfriado pelo ar-condicionado. O estabelecimento fica em La Banda, que tem registrado temperaturas bastante elevadas nos últimos dias. E o dono se sensibilizou com o sofrimento dos cachorros. Também na Argentina, a cidade de Santa Isabel foi invadida por milhares de besouros. O motivo também foi a temperatura elevada. Por causa do forte calor, os insetos procuraram a cidade, que fica numa região desértica, em busca de iluminação.
Os casos mostram como a onda de calor tem afetado a vida na América do Sul, inclusive no Brasil. Seguidos recordes de temperatura foram registrados nos últimos dias. A cidade de San Antônio Oeste, na Patagônia, registrou quase 43 graus, a maior temperatura desde 1980. Buenos Aires chegou a 40 graus. A última vez que a capital argentina registrou esse patamar foi em 1995. As cidades de Salto e Paysandú, no Uruguai, marcaram 42 graus e meio, recorde nacional desde 1961. O sul do Brasil também registrou temperaturas acima da média. Porto Alegre, por exemplo, chegou a 40 graus de temperatura pela terceira vez na história. A última vez havia sido em 1943. Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, passou dos 43 graus, a maior marca desde 1963. De acordo com especialistas, a causa dessa onda de calor é uma massa de ar quente e seca que se instalou entre o Brasil e a Argentina. O fenômeno ainda é favorecido pela área de alta pressão atmosférica que está atuando sobre o Rio Grande do Sul e inibe a formação de nuvens. Esse ano, em particular, no ano passado, na verdade, na primavera, a gente teve temperaturas baixas, em parte lá da região sul e também aqui no sudeste. Então, o que está acontecendo agora está havendo uma espécie de compensação. Essa onda de calor ainda em função da estiagem forte, prolongada. Em anos de estiagem costuma ter temperaturas mais elevadas. E o calor se tornou uma preocupação mundial. A ONU acaba de divulgar um relatório que revela que 2021 foi um dos 7 anos mais quentes da história. A temperatura média global ficou 1 grau acima do período pré-industrial. E o meteorologista do IMET explica que esse aquecimento do clima começou na década de 80 e o fenômeno vem se intensificando agora. Ele ainda faz um alerta. É bom se acostumar. Daqui para frente, os períodos de calor devem ser cada vez mais prolongados e intensos. Isso está sendo uma marca. Não é possível dizer que essa onda de calor é diretamente associada ao efeito estufa, mas o que se espera daqui por diante é que cada vez mais os picos de calor sejam mais prolongados e mais intensos. E as altas temperaturas também esquentaram aquela velha discussão. O que é melhor, calor ou frio? Você prefere o calor ou o frio? Cara, na minha região é calor. Mesmo hoje que está um calor acima da média? Mesmo hoje, nós não temos frio na nossa região. Por que você prefere o calor? Sei lá, já é adaptação nossa lá. Eu não sou de São Paulo, não tenho... Você é de onde? Sou do Pará. Do Pará. Então já está acostumado com o calor? Já estamos acostumados com o calor. Um calor como esse, que as pessoas acabam ficando desanimadas, reclamam muito, para você é normal? Não, isso aqui tá frio. Você prefere o calor ou o frio? Frio. Por quê? Porque eu passo menos mal, porque no calor eu fico doente. Num tempo como esse, então, para você é difícil? Sim. Qual que é a grande dificuldade? Eu ficar doente porque sobe muito pólen, muito pó da rua. Você prefere o calor ou o frio? Frio. Por quê? É muito mais confortável você ficar para trabalhar, para fazer as coisas. O calor você fica muito indisposto, né? Eu não suporto calor, fica suado, aí você não se veste nem bem, né? Que a gente fala bastante. Então, para mim, o frio você tem muito mais disposição para fazer tudo. Tá sofrendo? Tô sofrendo, tanto que eu tô andando só onde tem sombra. Eu também estou sofrendo, sou gaúcha. E veja a seguir, agronegócio sofre com os prejuízos causados pela seca prolongada. E ainda, planos de saúde para pets vêm crescendo no Brasil, mas é bom ficar atento para não cair em nenhuma cilada. Eu volto em instantes, até já! Aumento no número de casos da variante Ômicron da Covid, muitas pessoas precisaram voltar para o isolamento. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o tempo de quarentena das pessoas infectadas vai ser de acordo com o que já vem sendo feito em países como os Estados Unidos. Mas o CONAS, que é o grupo que reúne todos os secretários de saúde do país, questiona a decisão. Acompanhe na reportagem de Kleber Werneck. Suportar a quarentena tem sido uma das grandes dificuldades da pandemia para a maioria das pessoas. Muito difícil mesmo, porque eu não saía para nada.
Foi difícil, né? Ficar em casa fechado, mas foi necessário. Foi bem triste, né? Ficar isolado da família, dos amigos, de todo mundo, mas a gente tem que fazer o nosso papel, né? Para que não contamine outras pessoas, né? Nossa, foi uma coisa muito complicada, quanto em saúde psicologicamente, fisicamente. Foi uma coisa bem difícil. Eu achei que o isolamento é pior para a saúde. Você fica preocupado em sair na rua, aquilo vai curtindo a sua cabeça. Se eu encostar em alguém, eu vou ficar doente. Se eu pegar o trem, eu vou ficar doente. E o assunto voltou à tona após o Ministério da Saúde anunciar a redução do tempo de isolamento para pessoas que forem diagnosticadas com a Covid-19. Essa medida vale apenas para os assintomáticos e casos leves da doença. Antes, o tempo mínimo de reclusão era de 10 dias, mas agora o paciente poderá ficar isolado por apenas 5 dias. Mas para isso, terá que apresentar um teste negativo para o novo coronavírus. E se o teste for positivo, a pessoa só poderá sair do isolamento após 10 dias. Caso o paciente não consiga ou não queira fazer o teste, a recomendação é para que deixe o isolamento após 7 dias, se não tiver apresentado nenhum sintoma. Pacientes que apresentarem sintomas leves ou moderados também podem encurtar a quarentena, mas para isso, após o 5º dia, devem passar 24 horas sem febre e sem uso de antitérmicos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a mudança é baseada em critérios técnicos e segue protocolos que estão sendo adotados por outros países, como é o caso dos Estados Unidos. Agora mesmo nós vamos ampliar ainda mais a nossa política de testagens, nós vamos distribuir os testes rápidos até o final de janeiro. Nós podemos distribuir até 40 milhões de testes, incluindo os testes de RT-PCR, os testes rápidos. E para que essa política tenha sucesso, não depende só do Ministério da Saúde. Depende, sobretudo, de cada um dos 5.570 secretários municipais de saúde, os meus colegas, que fazem comigo o SUS ser cada vez mais forte, para que as pessoas que tenham sintomas possam buscar a atenção primária e realizar o teste e se identificar positivo e não for uma forma mais grave da doença, ficar em isolamento dentro das condições que já indicamos hoje. O presidente do CONAS, Carlos Lula, afirmou que a decisão deve ser acompanhada e é passível de reversão. Falou ainda que a medida foi ponto de divergência entre os secretários, que podem pedir revisão. Na opinião dele, a redução tem embasamento técnico, mas é questionável. E o ideal seria aguardar um pouco mais para fazer a mudança. E entre os especialistas, a diminuição no tempo de quarentena é motivo de polêmica. Alguns reclamam que falta embasamento científico, critérios técnicos. Outros temem ainda que com a variante Ômicron em circulação, o número de contaminações pode aumentar. Se nós temos diversas condutas para um mesmo problema, é possível que não tenhamos a certeza de nenhuma delas. Então, frente a esse cenário, junto com uma falta de cobertura vacinal no território nacional, caso seja reduzida a quarentena para 5 dias de uma forma geral, é possível sim que o nosso território fique mais vulnerável à transmissão de Covid. O infectologista acredita que a diminuição da quarentena reforça ainda mais a necessidade dos protocolos sanitários já bastante divulgados. Uso de máscaras, evitar aglomeração e higienização das mãos. É fundamental que, caso o médico prescritor opte por 5 dias de isolamento para o seu paciente, apesar das recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia, é fundamental e imperativo que o paciente continue e redobre seus cuidados para não se aglomerar, para continuar usando máscara e também para utilizar álcool gel com maior frequência. Por que isso? Primeiro que a nossa população, como já dito, não está amplamente 100% vacinada. Segundo, que o grau de imunidade desse paciente pode vir a alterar o tempo de transmissibilidade da doença. Ou seja, pacientes mais imunossuprimidos tendem a ter um maior tempo de transmissão da doença. Então, se adotado os 5 dias de uma forma geral para o território nacional, precisamos redobrar os nossos cuidados. E ainda falando sobre o assunto, em meio a esta nova onda de casos de Covid, tem muita gente se infectando novamente. Os especialistas fazem um alerta em relação à imunidade adquirida após a exposição ao vírus.
De acordo com este médico infectologista, a experiência tem mostrado que a exposição ao novo coronavírus gera poucos meses de imunidade. Os estudos já demonstraram que após a infecção, os níveis de anticorpos produzidos não são tão duradouros. Ou seja, passado meses, o nível desses anticorpos cai e novamente eu fico exposto ao SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Segundo o médico, as pessoas vacinadas ficam protegidas por muito mais tempo e, quando são infectadas, apresentam sintomas leves. É importante entender que a vacina não previne a infecção até o momento, mas ela previne as formas graves da doença, evitando internações e evitando mortes. Portanto, toda a população deve estar atenta ao seu calendário vacinal, qual dose, qual tipo de vacina que você recebeu e procurar a unidade de saúde para tomar o seu reforço. A nova onda de Covid veio acompanhada de um surto de gripe provocada por um subtipo do vírus de influenza que a vacina não protege. Para o médico infectologista e a grande maioria dos especialistas, a Covid vai se tornar uma doença endêmica, que assim como a gripe terá surtos sazonais, vai necessitar de atualização periódica da vacina e cuidados por parte da população. Autoridades sanitárias, ela tem uma responsabilidade muito importante, tanto na esfera municipal, estadual ou federal. Mas nós, população, também temos a nossa responsabilidade. Não podemos atribuir apenas aos governos a responsabilidade também do aumento. Então eu tenho que entender que eu preciso manter o uso das máscaras, eu preciso manter a higiene das mãos, o uso do álcool gel e evitar as aglomerações. Enquanto as chuvas deixam mortos e desabrigados em diversas regiões, a falta delas está provocando prejuízos em várias áreas do agronegócio. No caso da soja, a perda chega a 50%, principalmente em lavouras da região sul e do centro-oeste. A estimativa é de um prejuízo de pelo menos 600 mil toneladas, o que representa 1 bilhão e 600 milhões de reais. Na atual safra 2021-2022, a área plantada de soja é de 3.776.000 hectares, aumento de 7% comparado à safra anterior. Mas a produção total ainda está na base da expectativa, de 12 milhões de toneladas, já que muitos produtores que iniciaram a semeadura em setembro registram prejuízo. Como ela foi plantada em setembro, ela já estava mais adiantada e a seca foi tão forte, a temperatura tão alta, que aqui a gente estimou que ela está madurando cerca de 20 dias antes da época adequada. Então uma lavoura dessa tinha potencial para 60, 70 sacos, hoje ela vai produzir então de 30, 35, a gente vai fazer a colheita dela daqui a uns dias. Em algumas regiões, as perdas podem chegar a 50% das lavouras. Os municípios no sul do estado são os mais impactados com a estiagem. Naviraí, Ivinhema, Nova Andradina e Jardim estão sofrendo com chuvas irregulares. No mesmo município, há áreas que estão tendo prejuízos e outras não. Em compensação, as regiões centro e norte do estado devem registrar boa colheita. São Gabriel, Chapadão do Sul, um pedaço lá em Costa Rica, em cima da serra, lá que é muito boa a região, está chovendo e não vai ter esse problema de quebra de safra. A falta de chuvas atingiu também outras atividades do agronegócio. Em relação à pastagem, Eldorado, Mundo Novo e o Pantanal não conseguiram renovar o pasto por conta da estiagem. Já era para ter pasto alto, esse gado, uma oferta maior de gado para abate, e hoje não está conseguindo por falta de pasto. Nós temos algumas regiões aqui, Douradina e Vicentina, que as granjas estavam com problema de água para os frangos, teve que carregar de caminhão-pipa. Então, todo o estado tem problema com seca. E aí, essa cadeia toda sofre nos custos de produção. O decreto de emergência publicado pelo governo do estado é uma alternativa para ajudar os produtores que estão tendo perdas. Quando tem uma perda generalizada, a seguradora não tem muito como alegar que foi má cuidado do produtor, alguma coisa desse tipo.
E com os agentes financeiros também é outra ferramenta importante, porque aquele produtor que não tiver condições de honrar com o compromisso com o banco, é uma ferramenta que facilita essa negociação com o banco. Os planos de saúde para pets vêm crescendo nos últimos anos. Hoje, estima-se que entre 100 mil e 130 mil animais domésticos estejam cobertos por convênios. Mas é preciso ter muito cuidado na hora de contratar um plano de saúde. Acompanhe na reportagem da Maria Clara Leite. A família do Júnior sempre teve cães, mas a maioria vira-lata. Quando o empresário foi morar sozinho, resolveu ter uma maltês e já sabia que os cuidados com a filha de 4 patas teriam de ser especiais. Essa daqui é a Maia, já está com 3 anos e 2 meses, né? Eu contratei o plano de saúde logo da primeira semana que ela veio para mim, por já saber que eles dão um pouquinho de trabalho em questão de gastos nessa parte de veterinários. Custo. Essa é a razão que tem levado muitos tutores a contratarem planos de saúde para os seus pets. Um mercado que agora vem crescendo bastante, apesar de ser regulamentado desde 1998 pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. E a previsão é de que em 5 anos o número de segurados por esses tipos de convênios chegue a 1 milhão. Sim, nós não temos nenhuma pesquisa, não sabemos te informar o porquê que isso vem acontecendo, tá? O que a gente orienta é que esses planos de saúde façam registro junto ao Conselho, como está previsto na resolução do Conselho Federal, a 647 de 98, que foi essa que você citou, que regulamenta os planos de saúde. Isso é o mais importante. É o que garante que o plano de saúde está de acordo com a lei. É o primeiro item que tem de ser avaliado na hora de contratar esse tipo de serviço. E para isso, basta acessar os portais dos Conselhos de Medicina Veterinária. Com o nome da empresa ou CNPJ, a pessoa consegue fazer essa consulta no nosso site, se tem um médico veterinário responsável técnico por esse plano de saúde. Além disso, é imprescindível avaliar com cautela as cláusulas contratuais do plano a ser contratado, especialmente quanto aos serviços oferecidos. Verifique se há cobertura de consultas e quantas são permitidas no ano, se o plano cobre exames e cirurgias. Analise também a rede credenciada e se há hospitais 24 horas para emergências. A resolução, ela não contempla quais são os serviços mínimos que tem que ser oferecido pelo plano de saúde. Então, isso cabe a pessoa que for contratar o plano de saúde comparar isso. O Júnior tomou todos esses cuidados. Durante 3 dias, eu fiquei ali umas 3, 4 horas do meu dia ali pesquisando os planos de saúde que existia para pet, tanto as clínicas que eles cobriam. Na época, ele encontrou inúmeras reclamações na internet. Propaganda enganosa, mau atendimento, cobrança indevida. Até encontrar o plano que atendesse todas as suas necessidades. E hoje diz que não tem do que reclamar. Eu mesmo faço de tudo para não cancelar ou perder o plano dela, né? No caso, como eu sei que eu praticamente vou quase todos os meses, mesmo por questão de rotina, levo ela para consulta clínica mesmo para ver se está tudo ok. O empresário contratou o pacote Master do plano escolhido, que começa com valores de aproximadamente R$50. Mas como o dele é o top... Hoje eu pago 152. Para ele, cada centavo vale a pena. Como ele diz, é um investimento para manter saudável sua filha de 4 patas. Que gracinha. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia.